Então, hoje, no livro A Gênese, nós vamos falar sobre a doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso, que é uma parte que é ligada ao que nós vimos no livro Céu e Inferno, né? Vamos tentar ver se a gente consegue abordar aspectos que não tem abordado antes e procurar extrair desse tema aquilo que se contextualize conosco, que é sempre essa diretriz ideal. Vendo aqui a introdução, capítulo 9, versículo 12 do livro Evangelho comentado por Emmanuel Mateus. Nossos desafetos do passado, qual acontece com nossos amigos do pretérito? Boa noite. Nos rodeiam em toda parte. Reencarnam-se antes de nós, retomam os laços físicos ao pé de nosso roteiro, ou reaparece ao nosso lado quando a nossa experiência na carne já se encaminha na direção do crepúsculo. É preciso considerar que não nos iluminamos para fugir às trevas. Então, Emmanuel aqui nos recorda que perante as leis divinas que procuram estabelecer situações ideais para o nosso crescimento espiritual, nós temos encontros de desafetos e de amigos, de afetos, ao longo da encarnação. Então, podem nascer conosco na família, né? Retomam ao pé dos laços físicos, podem reaparecer ao nosso lado ao longo da nossa encarnação e até mesmo surgirem quando já estamos na idade avançada, na direção do crepúsculo. Quando ele coloca aqui essa expressão na direção do crepúsculo, é o reencontro de espíritos afins e não afins, quando a existência já está lá para frente. Então, em qualquer época, a gente topa com essas situações. Só que a gente topa com essas situações para aprender e crescer. Não é nem para sofrer e não é também para perder os benefícios que as circunstâncias de surpresa que a vida nos traga nos possibilita aprender. Porque no final Emmanuel diz aqui, é preciso considerar que não nos iluminamos para fugir às trevas. Aqui ele chama a atenção veementemente para nós espíritas, dizendo: olha, vocês não estão se esclarecendo para querer se isolar ou se proteger dessas situações da vida, né? Pelo contrário, é com as habilitações que o Espiritismo nos propicia que a gente tem que estar sensível, atento e perceptível a isso ao longo da encarnação. Então, em qualquer época, a gente pode topar com gente que percebemos ser muito amiga nossa do passado, ou gente que pode nos surpreender com dissídias do mal. Isso vindo do passado, onde os espíritos estão se reencontrando aqui na Terra. Então, vamos comentar doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Toda vez que se fala sobre essa questão dos anjos decaídos ou da perda do paraíso, no entendimento que a doutrina espírita nos possibilita, nós somos chamados a de que, a partir do entendimento espírita, a responsabilidade nossa é muito maior. Porque a gente não tem ninguém a estar responsabilizando ou acusando por erros do comportamento das nossas atitudes, como aqueles irmãos nossos do cristianismo que acreditam nos anjos decaídos ou na perda do paraíso, levando ao pé da letra a passagem de Adão e Eva no livro A Gênese. Então nós sabemos exatamente, e é isso que vai tratar esse assunto hoje, sabemos exatamente em que ponto essa história bíblica se coloca e temos certeza de que no esclarecimento espírita a responsabilidade de cada um de nós aumenta muito.
porque aquilo que nos acontece ao longo da encarnação é resultado do que nós temos feito por intermédio das muitas vezes que tivemos na Terra e daqui saímos, como sendo o resultado direto da nossa atitude. Vamos aqui para o primeiro slide. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. A princípio poderia até parecer que esse texto não tem a ver com esse tema que a gente está tratando, mas tem a ver, sobretudo, em termos da raiz fundamental dessa história. Porque a raiz fundamental dessa história é que o mal teria surgido ali na desobediência de Adão e Eva. E, na verdade, nós aprendemos que, perante a perfeição das leis divinas, a caminhada evolutiva do homem não começou na Terra e nem termina nela. Os espíritos utilizam, em termos de possibilidades evolutivas, estágios que são em outros mundos fora da Terra, tanto no começo da sua caminhada evolutiva, quanto depois, já que a Terra não oferece tudo de positivo ou de conhecimento que a gente vai adquirir. Então, quando aqui fala de que os mundos progridem fisicamente, ele está dizendo que, há uma quantidade de possibilidades imensas de interação, não só entre as pessoas, entre os espíritos encarnados, como entre os mundos. Os mundos são solidários entre si, tanto em termos de possibilidades para que o espírito, pelas conquistas que fez, avance para um mundo melhor, quando também, quando os espíritos não atingem as possibilidades de evolução que a maioria do planeta alcançam, eles são desterrados. Eles vão para outro mundo. E é daí onde nasce a história da perda do paraíso. Então, a história da perda do paraíso é a história de espíritos que, deliberadamente, não aproveitaram o progresso intelectual para o progresso moral e utilizaram a inteligência, o intelecto, com propósitos de desequilíbrio. A maioria evoluiu e eles tiveram que ter outras experiências em outros mundos, em outros planetas. É aí onde entra a história. Sobretudo daquela passagem bíblica no livro A Gênesis, quando Deus diz a Adão de que dali em diante ele teria que comer o pão com o suor do rosto dele, ou da testa dele. E que dá a entender, para aqueles que levam a Bíblia ao pé da letra, que o trabalho foi obra de um castigo ou de uma desgraça. E faz com que ainda, tradicionalmente, muita gente deteste trabalhar. Só na visão espírita profunda do entendimento bíblico a gente sabe que não é assim. Então, continuando ainda aqui nesse slide, a felicidade neles, esses mundos, está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. Então, o que de fato estabelece convívio feliz e planificador no mundo é o progresso moral, que é muito diferente do progresso intelectual. Por exemplo, atualmente na Terra a gente vive a época de um avanço tecnológico e científico espantoso. Mas, por outro lado, chega até parecer para muitos que o progresso moral tem ido para trás, em vez de estar indo para frente. Face o diminuto crescimento que tem em relação
ao progresso intelectual. Então, o intelectual tem avançado tanto que o pouco que o progresso moral dá conta se torna imperceptível e faz com que muita gente diga que não está havendo progresso nenhum, que está voltando para trás. E está, mas torna-se quase imperceptível perante o progresso intelectual. Aqueles que, apesar de sua inteligência e de seu saber, perseveram no mal, em sua revolta contra Deus e suas leis, serão doravante um entrave para o progresso moral, uma causa permanente de perturbação para os mundos menos avançados. Por isso, eles serão excluídos e enviados para os mundos menos avançados. Dizem que a Terra já está se enquadrando dentro disso. No livro Transição Planetária e Alvorecer de uma Nova Era, de Divaldo Pereira Franco, fala de que muitos que estão reencarnados estão na sua última oportunidade, que não aproveitando essa oportunidade não terão mais condições de reencarnar na Terra, e que em termos de espiritualidade esse processo de seleção já está em andamento. Ali aplicarão a sua inteligência e a intuição dos conhecimentos adquiridos ao progresso daqueles entre os quais são chamados a viver, ao mesmo tempo que espiarão numa série de existências penosas e por um duro trabalho as suas faltas passadas e o seu endurecimento voluntário. Então é aí aonde, na própria Terra, ao longo de muitos períodos, espíritos muito evoluídos intelectualmente, culturalmente, foram aceleradores de fases do progresso da humanidade, né? Como a gente até se referiu a construções como as pirâmides e também uma série de avanços na matemática e em várias ciências, onde foi proveniente de espíritos que estavam adiantados nessa área e trouxeram material para a Terra. E aqui diz, ao mesmo tempo em que espiarão numa série de existências penosas por um duro trabalho as suas faltas passadas, o seu endurecimento voluntário. Então, quando aqui diz que ao mesmo tempo que espiarão, é porque, de fato, ter habitado um planeta que já apresentava um nível de possibilidades materiais elevadas para ir para um mundo onde essa facilidade material está muito atrás, é uma expiação para o espírito e resultado de ele não ter aberto possibilidades para o progresso moral dele. Então a pessoa realmente é como, por exemplo, nós que vivemos habitualmente no centro urbano, fosse obrigados a conviver no meio rural, onde não só faltassem todas as facilidades que a ciência, os hospitais, os ambientes das cidades urbanas oferecem, e tivesse que se adaptar de forma abrupta a uma vida de campo, sem o menor conforto. É mais ou menos um pouco do que espíritos elevados em um mundo que estava num avanço científico e moral elevado, eles não teriam acompanhado. E aí irem para esses outros mundos. É claro que é importante a gente lembrar que isso de maneira nenhuma é para ser visto como castigo, mas sim como uma consequência. Não existe perante as leis divinas ou o próprio Criador castigo imposto às suas criaturas. Há consequências. Então, a consequência do afastamento das leis de Deus é gerador de dor,
doença e sofrimento. Não é uma punição porque a pessoa se afastou das leis de Deus. É uma consequência. Esse é o problema. Que serão entre esses povos, novos para eles, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos enviados em expiação? A terra da qual eles foram expulsos não é para eles um paraíso perdido? Exatamente aquela situação que a Bíblia coloca numa linguagem literal, da expulsão de Adão do paraíso, e que não deixa de ter uma conotação moral estabelecida em uma espécie de figura de linguagem, de uma história contada para, ao entendimento do povo daquela época, ter uma compreensão básica da paternidade divina e do que eles poderiam absorver em termos de compreensão da dor do sofrimento. Ainda botaram a mulher, né, como culpada. Que coisa, né? No entender e ainda botaram. Foi daí que nasceu o chamado patriarquismo, aonde ficou se dando direitos exagerados aos homens, e normalmente quando dá mais direito a alguém, tira de alguém. E aí tiraram da mulher, porque não se dá a alguém sem tirar de alguém. Se dá mais a alguém, você está tirando de alguém. Não há como. Eu acho assim, a pior comparação desse texto bíblico é aquela que fala de que a mulher foi feita de uma costela do céu. É um absurdo. A costela de Adão. Isso é um absurdo, uma coisa dessas. Mas a gente sabe que, por mais absurdo, tem muitos cristãos que levam ao pé da letra. E por isso as E mulheres, acredito que é desse os jeito. ocidentais não, mas nos países orientais, as mulheres, mesmo no século XXI, são muito. É o retrato de sociedades atrasadas que ainda existem, né, na Terra. A raça adâmica tem todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que dela fazem parte foram exilados sobre a terra, já povoado, mas por homens primitivos, mergulhados na ignorância, que tiveram por missão fazer progredir, levando as luzes de uma inteligência desenvolvida. E ainda se lembrando um pouco da história bíblica, é o que ocorreu com o filho de Adão e Eva, né? Que tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Quando Caim mata Abel e é alvo do reconhecimento disso, ele é expulso da terra onde estava a família, onde estava Adão. Só que, surpreendentemente e literalmente, a Bíblia diz que ele foi enviado para outras terras, aonde se casou e teve filhos. Para aquelas outras terras onde ele foi, ele chegou lá como alguém que detinha um conhecimento e algo que aquele pessoal não tinha. Então, essa história, em termos figurativos, existe muito no Antigo Testamento, né? E as pessoas não analisam, não usam o raciocínio, que facilmente fariam elas deduzir que eles, de maneira nenhuma, eram o único casal que existia na Terra. Como é que seria? O único casal só tinha 2 filhos, um filho morre e o outro filho vai para outras terras e lá se casa. Já tinha gente adulta. Literalmente, né? Foi Nod, não foi no lugar? É, exatamente. No livro do Éden. Pois é. Eu estava assistindo um documentário semana passada sobre os exilados de Capela. E os cientistas
falando, o pessoal engenheiros, aquelas pirâmides hoje, em pleno século XXI, não tem aquela tecnologia. Foi a gente falando essa semana passada. Não tem, né? Não existe essa tecnologia para cortar aquelas pedras. O tamanho que ela é. Precisamente. Pedras que pesavam 100, 200 toneladas. É muito Para grande. transportar e colocar. E colocar. Exatamente. A gente falou sobre E uma precisão que não passa um papel. É porque são conhecimentos que Quer não dizer, ouvir, né? Hoje, Eles usaram. Eles estavam num país, num planeta de alta tecnologia, certo? De evolução tecnológica e científica altíssima, e eles caíram. Então, trouxeram para cá. mesmo por intuição, né, do inconsciente, mas uma vez adquirido, o conhecimento uma vez adquirido, jamais será perdido. Então, assim, o que eles exerceram ali, eles não sabiam nem por que eles estavam fazendo. Que era o conhecimento de Teriam que estar usando possivelmente o que hoje já usa algum recurso de cortar com raio laser. Exatamente. A precisão teria que ser uma precisão de raio laser, cortando pedras e botando pedras. Aí nesse documentário tem que eles habitaram, esses exilados, eles habitaram do povo maia também, a civilização maia, os incas e vários. É o início da civilização, né? São conhecimentos realmente que eles não tinham como ter adquirido naquela encarnação. Eles mostraram lá um morro que é uma pedra, tipo essa pedra do cachorro, bem grandona. Lá eles têm lá como um santuário. Eles tiraram desse morro uma pedra bem grandona, o quadrado assim, tem lá o quadrado. Tiraram essa pedra e levaram para um lugar com não sei quantos mil quilômetros de distância, e essa pedra está lá. Ficou só lá o lugar onde tiraram a pedra. Assim como se eu fosse cortar esse papel, esse livro aqui, e deixar o lugar e tirar outra cá. É isso. Aí é como se diz, né? É indubitável. A gente não tem como duvidar de uma coisa dessas. Essas provas, né? Bom, continuando, relegando aquela raça para esta terra de labor e de sofrimentos, teve Deus razão para lhe dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fronte. Prometeu-lhe que lhe enviaria um Salvador para sair desse lugar de miséria. Esse Salvador ele lhe enviou na pessoa do Cristo, que lhe ensinou a lei de amor e de caridade. Então, é aí onde surge a definição da missão do Cristo, que era de restaurar, através do conhecimento iluminativo do seu Evangelho, o caminho para que esses espíritos voltassem para de onde vieram. A gente mesmo, que faz parte do cristianismo redivivo, alguns de nós é tido como já tendo feito parte, não aceitado a primeira proposta do cristianismo, e que muitos também de nós já passou pelo povo judeu. A gente não tem nem ideia de quantos daqui, por exemplo, vêm de Capela e de outros lugares e foi exilado na terra, para, através do conhecimento libertador do Cristo, reencontrar o caminho de volta. Porque esse caminho de volta, ele é inclusive colocado como sendo o resultado da missão de salvar do Cristo, porque é libertar do peso da ilusão da matéria, é libertar o espírito dos condicionamentos e vícios ao qual ele se entregou, e isso o prende, porque o que faz com que espiritualmente a gente esteja vinculado a reencarnar e desencarnar na Terra é a ligação forte com os valores materiais.
A libertação do Cristo, em termos de profundidade, é promover o espírito a uma fase de ele ser adulto espiritualmente, ser o dono e aquele que comanda sobre o pensamento, as emoções e os sentimentos. Essa a caminhada evolutiva que nos é apresentada. Vamos continuar aqui. É igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante, que espíritos superiores, embora não tenham as qualidades do Cristo, encarnem de tempos a tempos na Terra para desempenhar missões especiais, proveitosas, ao adiantamento pessoal deles, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Então, ao longo de toda a história da humanidade, sempre um envio de espíritos superiores com a missão de ajudar ou acelerar a evolução nossa. Isso nas várias áreas do conhecimento do homem, desde a ciência à religião. Sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso. Assim como a promessa feita por Deus. A promessa que Deus fez de um Salvador não poderia estender-se com os descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Então, aqui é interessante essa reflexão, porque vocês vejam, a maioria das pessoas que não conhecem o Espiritismo e são cristãs acham que a reencarnação anula a missão de Jesus. Porque para eles, acreditar em reencarnação não precisaria Jesus ter vindo à Terra, porque evoluiria através da reencarnação. Só que a gente aprende que não é assim. A reencarnação ela é colocada como uma metodologia de evolução e progresso lenta, a qual traria ao longo das experiências muita dor e sofrimento. Por isso, sistematicamente vem espíritos à Terra para incentivar o homem o caminho rápido, que é o caminho do amor e da caridade, e não o caminho de ficar errando e tentando consertar erro. Porque na medida em que a gente erra e reencarna só para consertar erro, facilmente a gente cria outro erro, conserta um e volta com outro errado, e aí fica num jogo que os hindus chamam de roda de Sansara, que é reencarnar e desencarnar sem sair do lugar, que aliás muitas mensagens de André Luiz e Emmanuel diz que a maior parte da humanidade que não acordou ainda para os valores espirituais estão nessa roda. Encarnam e desencarnam e não aprendem nada. Muitos ficam até no plano espiritual sem saber nem que lá adentraram. Então, o meio para se evitar isso é a vinda dos espíritos elevados, do qual Cristo foi o maior deles, pela proposta do Evangelho do Cristo, que é onde a gente faz assim, reencarna, a princípio tendo a proposta de consertar um erro, mas aí desdobra-se e faz muitas coisas certas, aí evolui. Enquanto que fora do contexto do Evangelho libertador do Cristo, a gente mal consegue consertar alguma coisa errada, na proposta salvadora de Jesus, a gente conserta errado e faz muitas certas. Aí a gente progrediu. Ô Soares, mas assim, essas pessoas, principalmente os evangélicos, eles acham assim, por isso que eles são tão contrários à reencarnação, porque eles pensam de tal forma. Esse dia eu estava conversando com meu vizinho que mora em frente, que ele é desse evangélico fanático mesmo, roxo. Aí ele dizendo que, eu dizendo, não, mas a gente falando sobre reencarnação,
E ele diz, isso é tudo mentira, rapaz. Isso é mentira. E como foi que Jesus fez a promessa que a gente ia cantar no céu louvores? Se a gente voltar aqui, vai voltar para a mesma desgraça. Ninguém quer voltar para aqui, não. Quem vai não quer voltar mais, não. Aí ele ficou. Aí eu digo, meu Deus, que mentalidade. Essa mesma mentalidade, ele acredita que o Deus é aquele Deus vingativo, perseguidor, que condena, condenatório, vai condenar o espírito que não vai tocar harpa, vai queimar no fundo do inferno. Aí ele acha assim, que tudo tem que ser resolvido nessa encarnação. Se tu for de Jesus, tu tá salvo. Se tu não for, tu tá E se tu tiver nascido com problema neurológico, sem poder usar a mente, tá aí uma situação. Foi muito azar. Esse tipo de mentalidade que eles têm. Porque se vier a encarnação, eles vão ter que voltar de novo para aqui, para a Terra. E eles acham que não voltam mais para cá. Eles pensam que vão ficar no vai céu, e vão ficar no céu. Tocar harpa, cantar louvores para Jesus e para o demônio. Especialmente para Jesus. Aqui nesse texto ainda tem um aspecto interessante, que é quando diz que a promessa que Deus fez de um Salvador não poderia estender-se com os descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Porque é o seguinte, no entendimento daqueles que não acreditam que há reencarnação, eles não acreditam que não há reencarnação. Para eles, então, o que é que teria havido? Foram criados agora. E é o que leva ao contrassenso do pecado original. Porque se foram criados agora e o pecado foi lá para trás, como é que eles estão condenados por algo que eles não estavam criados naquela época? Porque se eles estivessem criados naquela época, estivessem reencarnados, aí se entenderia que o pecado original é porque eles já tinham feito errado lá para trás. E agora estavam colhendo a consequência. Como nós percebemos naturalmente da reencarnação. Principalmente nas doenças congênitas e outras que o espírito traz a doença porque lá atrás ele fez por onde aquela doença surgisse. E agora está reencarnado com ela. Mas quem não acredita em reencarnação entra num absurdo. Porque realmente daria a entender que a alma foi criada agora e já foi criada devedora. O azar foi ser criado agora, ele melhor ter sido criado antes de Adão e Eva, porque aí estava livre. Criado no dia que Deus não estava inspirado, porque Deus, para ser o soberano, errar na criação de um fazer e outro defeituoso. A empresa dele está muito ruim. As formas que ele está fazendo, as pessoas. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, fora mista, se aplicassem às mesmas almas. Se elas são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas o pai carnal e não o pai espiritual. A não ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula de uma falta que não podia deixar nelas vestígio, pois que elas não existiam. Como é que a gente, assim, se for usar a lógica, o raciocínio, não dá para aceitar. Agora, abdicando do raciocínio, porque muitas vezes, quando nós tentamos conversar sobre isso com quem seja evangélico, ele vai chegar à dedução de que você está usando o raciocínio porque você já está na obra do diabo. É por isso que você está raciocinando. Não tem o que raciocinar, não. É para aceitar calado e sem raciocinar. Se for raciocinar, é porque você já está desviado. É essa a conclusão que normalmente chegam. Ou você abdica de raciocinar, ou se você não abdicar, é porque você já é um filho da perdição. Não tem mais nem o que fazer com você. É mantendo as pessoas ignorantes que eles se mantêm, né?
para se manter no futuro. É a mesma coisa de um vaqueiro. Se o boi soubesse a força que tem, o potencial que tem, jamais o vaqueiro dominava ele. A mesma coisa somos nós. Então, dizer que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na terra, ao tempo de Adão, e que se achavam manchadas dos vícios que lhe acarretaram ser excluídas de um mundo melhor, e tereis a única interpretação racional do pecado original. Pecado peculiar a cada indivíduo, e não resultado da responsabilidade da falta de outrem a quem ele jamais conheceu. Então, realmente, a dedução lógica, né, é de que essas almas que, na linguagem figurativa da Bíblia, foram obrigadas a comer o pão com o suor do rosto, eram provenientes de um exílio de outro planeta. Dizei que essas almas ou espíritos renascem diversas vezes na Terra para a vida corpórea, a fim de progredirem, depurando-se, que o Cristo veio para esclarecer essas mesmas almas, não só acerca de suas vidas passadas, como também com relação às suas vidas ulteriores, e então lhe dareis a missão, no sentido real e sério, que a razão pode aceitar. Então, esse entendimento, que é o entendimento espírita básico da reencarnação, aonde a responsabilidade pessoal por tudo que a criatura humana vivencia na Terra tem como principal responsável ele mesmo e não os outros. Mas aí o pessoal criar a figura de Satanás. Que é um contrassenso com aquela expressão que, vez ou outra, a gente já lembrou aqui do Evangelho de Marcos, que Jesus diz assim, né? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, ou seja, assuma seus pecados, tome sua cruz e depois me siga. Então, a proposta não é tomar a cruz dos outros, não, e nem estar resgatando erros dos outros, mas os próprios. À primeira vista, a ideia de decaimento parece em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar. Deve-se, porém, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se ache colocado. Então, aqui esclarece-nos que ninguém pense que ir para um planeta atrasado seja uma espécie de retrocesso à evolução do espírito. Não, ele vai, mas vai levando o que ele já aprimorou-se em termos de conhecimento e de conquistas intelectuais que facilitarão até certo ponto sua caminhada naquele outro mundo. Então é isso, o espírito ainda numa posição inferior nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo. Importante a gente lembrar que não há essa perda em termos intelectuais e de conhecimento do espírito, porque o conhecimento, como nós aprendemos, ele não fica de fato armazenado no cérebro físico, mas no cérebro espiritual. O cérebro físico é um instrumento que durante a encarnação o espírito utiliza para expressar aquilo que está no cérebro espiritual dele. Quando a gente adquire experiência ou adquire um conhecimento que ganha profundidade, essa profundidade está entrando no nosso cérebro espiritual.
e por isso não se perde. O budismo acha que reencarna em animais, né? A diferença é essa. Eles não Até evoluíram como uma expiação, que eles colocam como até sendo uma expiação, dependendo do erro que a pessoa tiver cometido. ali, cachorro. Era como se houvesse, então, um Retrocesso. retrocesso para frente, né? Retrocesso é evolutivo, né? Mas aí, Aí talvez, seria um retrocesso evolutivo. eles achassem que houve uma evolução deles entenderem que não É porque eu acho que eles não entendiam, eles não tinham conhecimento sobre a pluralidade dos mundos, né? Porque, na verdade, eu acho que eles achavam que tudo só se daria aqui. É porque também é bom a gente lembrar que aconteceu com o budismo, que aconteceu com o cristianismo. Criou-se várias escolas e vários níveis de entendimento sobre os fundamentos que Buda colocou. Então, do mesmo jeito que a gente tem inúmeras visões da Bíblia no cristianismo, existem inúmeras formas de adorar ou de seguir a Buda. Então, há, sem dúvida nenhuma, formas conflitivas de entendimento, como existe no próprio cristianismo. Vamos aqui para o último slide. Os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Ainda por muito tempo conservaram as tendências que traziam, um resto da velha levedura. Ora, não é esse o pecado original? Então, o pecado original como sendo, o que a pessoa traz de tendências ruins e instintivas devido a vícios e desequilíbrios que ela teve envolvida na outra encarnação. É esse o entendimento final que nos é dado do pecado original, que cada um de nós traz ao reencarnar. Então vamos para a prece, na hora mesmo.